E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje eu vou fazer o teste aqui do Spider-Man utilizando vários processadores. Primeiramente, rapaziada, já deixa o likezão bacana pra nós que isso ajuda bastante. E aliás, eu tenho um canal de promoção, primeiro link aqui da descrição, ou você escaneia o QR Code aqui na tela. E eu também tenho uma lista aí com vários produtos atrativos, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Os testes, rapaziada, vai ser o seguinte: eu vou utilizar ali tanto o processador Xeon, vou utilizar o 2640V3, 2666V3, 2696V3, o i3 12100F, vou também utilizar o Ryzen 7 5800X e também vou fazer uma combinação onde eu utilizo o 2640V3 e a RX 6600. Lembrando que nos testes aí eu vou utilizar uma RTX 3070 em 1080p, porque aqui vai ser um teste aí de processador e não de placa de vídeo. Você vai ver que a 3070 vai ficar sobrando bastante, principalmente em 1080p. E no Xeon eu também vou testar ali desativando o Hyperthread, testando em Dual Channel versus Quad Channel, vários testes eu vou fazer aí nesse vídeo. Lembrando que o Spider-Man não tem essa opção aí de benchmark sintético, onde você fica sempre repetindo a mesma cena, mesma cena, mesma cena, mesma cena. Infelizmente não tem. Eu tentei reproduzir um benchmark onde eu fazia um save game, usava tal configuração, andava em linha reta, talvez umas 6 quadras, depois trocava o preset, recarregava o save game e fazia novamente. Mas mesmo assim a cena ainda mudava um pouco. Eu vou falar aí que o meu teste tem cerca de 10% de erro. Como eu falei, não é possível eu conseguir reproduzir a mesma cena em todas as ocasiões. Como eu falei, Spider-Man não tem um benchmark sintético para isso. Uma pena. Então pessoal, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo vocês. Não se esqueça de deixar aquele likezão bacana para nós que isso ajuda bastante. Então é isso aí, rapaziada, bora para os testes. No primeiro teste usei o 2640V3 em Unlock Turbo Boost em Quad Channel. Fiz a média de 94 FPS no preset baixo e de 79 FPS no preset médio. Consegui uma média de 74 FPS no alto e de 74 FPS no ultra. Agora o teste é usando o Ray Tracing com os gráficos no Ultra. Assim fiz uma média de 52 FPS e de 59 FPS colocando a guia de geometria tudo no baixo, já que assim a quantidade de NPC e carros é reduzida. Usando um preset no Ultra, a média foi de 74 FPS e de 85 FPS colocando a guia de geometria no baixo. Aqui acontece a mesma coisa, por retirar uma quantidade de NPC, o uso do processador abaixa, sendo assim é mais fácil para o processador conseguir entregar mais FPS. Outro teste interessante é o Dual Channel versus Quad Channel nesse game. Com o processador em Dual Channel a média foi de 67 FPS e de 74 FPS em Quad Channel, lembrando que a qualidade gráfica estava tudo no muito alto.
Fazendo o mesmo teste, porém ativando o Ray Tracing, assim a média foi de 43 FPS no cenário Dual Channel e 52 FPS para o cenário de Quad Channel. Usando o 2666V3 em Unlock Turbo Boost em Quad Channel com o preset no baixo, a média foi de 98 FPS e 84 FPS utilizando o preset no médio. Com o preset no alto, a média foi de 80 FPS e de 79 FPS utilizando no Ultra. Repetindo o mesmo teste, porém utilizando o Ray Tracing, a média foi de 45 FPS para Dual Channel e 56 FPS para Quad Channel. Atenção unidades, estamos recebendo relatos de roubos na área. Incidente em andamento perto da Times Square, tenham cuidado. Fiz outro cenário desativando o Hyperthread. Aqui fiz a média de 78 FPS com o Hyperthread habilitado e de 92 FPS com o cenário com o Hyperthread desativado. Lembrando que a qualidade do game estava no muito alto. Refazendo o mesmo teste, porém ativando o Ray Tracing, o processador com Hyperthread ativado fez a média de 56 FPS e 62 FPS com o cenário com Hyperthread desativado. Assalto à mão armada foi informado. Preciso de uma unidade no local. Solicitando agentes em Clinton. Usando o 2696V3, computador de 18 núcleos, fiz a média de 59 FPS com Hyperthread ativado e 62 FPS com Hyperthread desativado. Lembrando que aqui o Ray Tracing estava ativado. Refazendo o mesmo teste, porém com Ray Tracing desativado, fiz a média de 85 FPS com Hyperthread ativado e 91 FPS com Hyperthread desativado. Atenção unidades, estamos recebendo relatos de roubos na área. Solicitando mais agentes na Times Square. Câmbio.
Agora desativei os núcleos do processador, deixando ele com 8 núcleos e 16 threads. Assim o clock consegue ficar na faixa de 3.8 GHz. Assim fiz a média de 80 FPS com o preset no Ultra com Ray Tracing desativado e 58 FPS no Ultra com Ray Tracing ativado. Fiz o teste utilizando o i3-12100F, que é um processador de 4 núcleos. Usando o preset no Ultra com Ray Tracing desativado, a média foi de 108 FPS. Assalto a mão armada foi informado. Preciso de uma unidade no local. Solicitando agentes em Clinton. Agora eu vou refazer o teste utilizando o Ray Tracing ativado. Assim fiz a média de 70 FPS com a guia de geometria tudo no baixo e 67 FPS com a guia de geometria tudo no alto. Relatos de suspeitos armados realizando assaltos. A denúncia veio de Clinton. Câmbio. Usando o Ryzen 5800X, conseguiu uma média de 129 FPS na qualidade Ultra com Ray Tracing desativado. Agora fazendo o teste com Ray Tracing ativado, a média foi de 80 FPS com a guia de geometria tudo no baixo e 75 FPS com a guia de geometria tudo no alto. Fazendo um teste novamente com 2640V3 utilizando uma RX 6600. Fiz a média de 83 FPS com o preset no Ultra e com a guia de geometria tudo no baixo. 1072, relato de roubo. Preciso de um agente no local. Solicitando mais agentes na Times Square. Câmbio. Fiz outro teste onde travei o FPS em 60. Usando um preset ali no Ultra com a geometria no baixo e no alto, consegui uma ótima estabilidade na linha de frame time em ambos os cenários. Assalto a mão armada foi informado. Preciso de uma unidade no local.
Já travando a FPS em 75, a linha de frame time não ficou tão lisa como em 60 FPS, porém ainda assim ficou bem legal. O teste foi feito no Ultra com a geometria também no alto. Unidades locais, temos relatos de um roubo. Solicitando agentes em Clinton. Vocês viram, né, rapaziada? Esse game, se você utilizar o famoso Ray Tracing, ele penaliza muito a questão do processador. Tem um vídeo aí do canal PCFX, onde ele explica o porquê o Spider-Man em Remaster está utilizando muito a questão do processador. E o processador mais forte que eu tenho no momento aqui é o 5800X. Eu também coloquei aí, você viu quando eu ativava o Ray Tracing, mesmo assim o processador não era capaz de extrair totalmente o desempenho que a placa de vídeo tinha para oferecer. Ainda mais que o Spider-Man foi lançado aí há pouco tempo, talvez vai vir mais otimização, dentre outros. Ainda mais que a primeira semana do lançamento do game, provavelmente eles vão ajeitar algumas coisinhas dentro desse jogo. E no último teste em jogo, onde eu utilizei o 2640V3 e RX 6600, fazendo ali a limitação de FPS em 60, você viu que assim, mesmo o processador 2640V3, que é um processador que convenhamos mais humilde, né? Você viu que conseguiu uma linha de frame time bem filé. E se gostou do vídeo, likezão bacana pra nós que isso ajuda bastante. Então é isso aí, rapaziada, até a próxima.